Olá, tudo bem? Hoje eu queria começar um quadro novo aqui no canal. E aí o nome dele é Um Salmo, uma Canção. Porque nos últimos tempos, Deus ministrou em meu coração algumas canções vinculadas a uns textos de salmos. E hoje eu gostaria de começar com uma canção inspirada no Salmo 1. Eu vou explicar primeiro o contexto da criação dessas canções, o propósito delas, o que elas querem expressar. E depois eu vou partir para a canção. O Salmo 1 ele vai falar sobre estabilidade espiritual e sobre a palavra de Deus, sabe? A estabilidade que vem da palavra do Senhor. E aí, nem dentro dessa referência do Salmo 1, conectada a Jeremias 17, Deus me deu essa letra. Jeremias 17 vai trazer alguns trechos do Salmo 1, porém com algumas variações, com alguns acréscimos que também são interessantes, que também vão falar sobre estabilidade espiritual. A estabilidade espiritual envolve a maturidade da fé. Quem caminha na fé com o Senhor desenvolve maturidade para confiar nele apesar das estações, as estações boas e ruins da vida. Quem aprende a confiar e a descansar na providência de Deus não se abala pelas circunstâncias. E esse é o objetivo. E o livro, o livro de Jeremias 17 e Salmo 1 estão nessa reflexão. Mas o Salmo 1, ele é mais claro sobre a estabilidade que vem da palavra. Jeremias 17 fala sobre a confiança em Deus. E nós só desenvolvemos confiança em Deus a partir da palavra, né? A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Nós também temos essa referência. E aí a importância de conhecer o Senhor através da sua palavra. É isso que vai nos dar senso de quem somos nele. Consciência da nossa identidade em Cristo. É o que vai amadurecer nossa fé. E essa canção ela vai falar sobre isso. É um cântico da noiva, uma noiva madura e consciente que se sustenta na palavra do Senhor, que desenvolveu estabilidade na fé a partir da palavra do Senhor, que confia na providência e no cuidado de Deus, na graça. A graça é suficiente para essa noiva. E a suficiência da graça de Deus é revelada a partir do Salmo 23. Essa noiva entende que pode confiar no Senhor em todas as estações. Seja nas estações de pastos verdejantes, seja nas estações de Vale da Sombra da Morte. E aí essas referências, elas nutriram esse texto, além de João 4, né? João 4, a experiência da mulher samaritana também está aqui um pouco associada. Nós temos também um pouquinho da experiência do Cântico dos Cânticos, que é a meditação sobre ser um jardim secreto, uma fonte selada. Todas essas referências construíram esse texto, que se chama Salmo 1, pela graça. Eu gostaria de começar com a leitura rápida sobre essas passagens e depois a canção. Jeremias 17, capítulo 17, a partir do versículo 5, no título Pensamento de Sabedoria, Jeremias vai fazer um contraponto, ele vai trazer um contraste entre aquele que confia no Senhor e aquele que não confia. A partir do versículo 5, ele vai falar o cenário de quem não confia. A partir do versículo 7, ele vai trazer para nós o cenário de quem desenvolve essa confiança em Deus. O que está lá no capítulo 5? Assim diz o Senhor, maldito é aquele que confia no ser humano, que faz da carne mortal o seu braço, cujo coração se desvia do Senhor, porque ele será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Pelo contrário, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Então ele fala sobre um homem que confia em si mesmo, que confia na sua carne, nas suas forças. Esse homem que está com o coração desviado do Senhor, ele é um arbusto solitário no deserto. Você vê que ele não tem raiz, ele não tem estrutura, ele não tem base aonde se sustentar. E exatamente por falta dessa base, desse enraizamento, é que ele perece. É diferente do homem que confia no Senhor a partir do capítulo 7, do versículo 7. Bem-aventurado aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como árvore plantada junto às águas. Olha que referência linda. Que estende as suas raízes para o ribeiro, não receia quando vem o calor, porque suas folhagens permanecem verdes e no ano da seca não se perturba, não deixa de dar fruto. Nós estamos falando de uma árvore, ela tem enraizamento, ela tem uma fonte que mantém ela viva, frutífera, equilibrada em todas as estações. Ela tem um ribeiro ao redor dela. E é sobre isso. A nossa fonte é Cristo, o nosso equilíbrio é Cristo, o nosso ribeiro é Cristo. É Ele que nos alimenta, nos rega espiritualmente através de sua palavra.
Nós estarmos enraizados nele é fundamental para o crescimento da nossa fé. E o Salmo 1 vai trazer um pouquinho dessa referência aqui sobre a confiança no Senhor, mas ele deixa muito mais explícito para nós que a estabilidade espiritual, que é essa fé apesar das estações, ela se desenvolve principalmente a partir da palavra. Tá lá no Salmo 1. Vamos abrir e depois vamos para o Salmo 23 para falar sobre a suficiência da graça de Deus. Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Ele será como árvore plantada, junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Então fica muito claro aqui que a estabilidade espiritual mencionada em Jeremias 17, que envolve a confiança no Senhor, está atrelada ao meditar, o conhecimento da palavra de Deus. E essa referência, esse princípio é que vai nos dar estabilidade espiritual. Agora, falar um pouco sobre a suficiência da graça. Salmo 23 vai falar da presença de Deus nas estações, em todas as estações da nossa vida, seja nas áreas de descanso como no vale da sombra da morte. Davi deixa isso muito claro aqui no texto. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto de águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Todas essas referências geraram o Salmo 1, intitulado Pela Graça. E aí eu estou falando de uma noiva madura, que sabe a sua identidade em Cristo. Uma noiva que caminha pela fé, que conhece a palavra de Deus, que tem intimidade com a palavra do Senhor. Uma noiva que acredita na suficiência da graça de Deus em todas as estações de sua vida, nos momentos bons e ruins. Essa é a meditação de hoje. Vamos à canção. Sou árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Eu bebo águas vivas que decorrem do amado da minha alma. Como um jardim secreto, ele me tomou pra si. Ao provar o seu amor, me fez grato pela graça. Sou árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Eu bebo águas vivas que decorrem do amado da minha alma. Como um jardim secreto, ele me tomou pra si. Ao provar o seu amor, me fez grato pela graça de ser dele. Pela graça, pela graça. Tenho paz pela graça, pela graça. De nada tenho falta pela graça, ela basta. Tenho paz pela graça, ela basta. Até a tua volta pela graça, pela graça. Tenho paz pela graça, ela basta. De nada tenho falta pela graça, pela graça. Tenho paz pela graça, ela basta. Até a tua volta, enquanto me abraça. De nada tenho falta, suporto o insuportável durante a caminhada. Em pastos verdejantes descansa minha alma. No vale da morte também está, não me faltará. Pela graça, ela basta. Tenho paz pela graça, pela graça. De nada tenho falta.
Amém?